Um dos elementos figurados que a gente analisa com vocês, plaquetas também chamadas trombócitos, né? Elas estão relacionadas com a coagulação do sangue e o próprio nome já diz isso, né? O nome trombo quer dizer coágulo. Daí onde você vira o nome trombo não sei das quantas, ou então não sei das quantas trombo, tem a ver com coágulo. Ao pé da letra, né? Trombócito quer dizer, cito, célula, trombo, coágulo, células que fazem coágulos, né? As células responsáveis pela coagulação. Mas cuidado aqui ao pé da letra, plaqueta não é célula, né? Plaqueta são fragmentos de um tipo de célula da medula óssea vermelha, chamada de megacariócito. Então, a plaqueta não é célula, mas fragmentos de células. E o papel das plaquetas, então, coagular o sangue. O que é coagular o sangue? Coagular o sangue é interromper um determinado sangramento. E muita gente confunde coagular com cicatrizar. Ô moçada, coagular o sangue é interromper o sangramento. Em outras palavras, você foi lá e se cortou, está saindo sangue. Dá um tempinho, vai parar de sangrar. Parar de sangrar, coagulou. Mas a ferida, mesmo depois que para de sangrar, ela fica aberta por um tempo. E aí, cicatrização vai ser você fechar aquele ferimento. Você vai fechar o ferimento, nesse caso, com tecido conjuntivo, um reparo inicial daquele ferimento. Então, me cortei, está sangrando, coagulei, interrompi o sangramento. Ferida continua aberta. Cicatrizei, fechei o ferimento com tecido conjuntivo. Estamos falando da coagulação sanguínea, que na verdade, moçada, é apenas uma etapa dentro de 3 etapas de um processo maior chamado de hemostasia. Hemo quer dizer sangue, estático quer dizer parado, né? Não sei se alguém lembra das aulas de física, né? Estática, a parte da física que estuda os corpos parados. Então, na tradução ao pé da letra, hemo, sangue, estático, parado, é deixar o sangue parado, parar o sangramento, interromper um sangramento. E para você, moçada, interromper um sangramento, como eu estava comentando, 3 etapas. Número 1, a vasoconstricção da região que foi lesionada. Era uma vez um vaso sanguíneo, lesionou a parede do vaso sanguíneo nessa área. Gente, quanto mais sangue chegar aqui, mais sangue pode sair pela lesão. Pior vai ser o sangramento. Então, a primeira providência, contrair os vasos sanguíneos. Que você vai lá e contrai o vaso sanguíneo, fechei o vaso sanguíneo, automaticamente vai chegar menos sangue na área da lesão. O objetivo da vasoconstrição é diminuir o fluxo de sangue na região lesionada para a região lesionada. Então você já vai perder menos sangue nesse caso. Segunda etapa dentro da hemostasia, fenômeno chamado de agregação plaquetária. O nome, moçada, mais ou menos autoexplicativo, né? Agregar quer dizer se juntar. Então as plaquetas elas vão se agregando, elas vão se juntando na área da lesão. Uma vez que elas vão se agregando, uma vez que elas vão se juntando na área da lesão, elas formam um tampão plaquetário. Outro nome, gente, autoexplicativo, o tampão plaquetário, ele tampa a ferida. Ele tampa a área lesionada, impedindo então que o sangue ele saia. Então as plaquetas se aglomeram, formam um tampão plaquetário. Só que o tampão plaquetário, ele é instável, né? Ele pode qualquer coisinha tirar ele de lá. Daí, a terceira etapa no processo de hemostasia é a coagulação sanguínea em si. E quando a gente fala, moçada, na coagulação sanguínea ao pé da letra, diz respeito a você formar uma rede de uma proteína chamada de fibrina, sendo que essa rede de fibrina tem o objetivo de estabilizar o tampão, segurar o tampão plaquetário no lugar. Não deu para entender? Quando você faz um curativo em você se feriu no braço, aí você coloca gaze e coloca esparadrapo para segurar a gaze. De maneira semelhante, eu poderia argumentar que no meu exemplo, o tampão plaquetário, ele é a gaze, é o que está fechando o ferimento,
só que eu preciso agora de esparadrapo para poder segurar a gaze no lugar. E aí, no caso, a gaze seria o tampão, o esparadrapo, a fibrina. Eu vou colocar fibrina, mais fibrina, mais fibrina, fazer uma rede de fibrina para segurar o tampão plaquetário no lugar e impedir automaticamente que você perca sangue. Então, a coagulação, a última etapa na hemostasia, é estabilizar o tampão com essa rede de fibrina. Para que você faça a coagulação do sangue, isso vai ser através de uma série de substâncias químicas chamadas de fatores da coagulação sanguínea. Sendo que os fatores da coagulação sanguínea basicamente são proteínas produzidas no fígado com auxílio de uma vitamina. Eita, moçada, será que alguém lembra para mim? Qual é que é a vitamina necessária para coagular o sangue? Opa, vitamina K, não é isso? Então, fabricadas no fígado com auxílio da vitamina K. Para que você ative a coagulação do sangue, existem duas vias, existem dois caminhos para coagular o sangue. Número 1, a via intrínseca da coagulação. A via intrínseca da coagulação, ela acontece, gente, no interior dos vasos sanguíneos. Isso quer dizer que o sangue ele pode coagular, mesmo que não tenha havido ruptura do vaso. Ou seja, não é obrigado o vaso sanguíneo romper para que o sangue coagule. Na via intrínseca, dentro do vaso sanguíneo, mesmo sem ruptura do vaso, a gente, moçada, pode ter a coagulação. O que acontece em relação à via intrínseca, mais comum, é que toda vez, moçada, que o fluxo sanguíneo ele fica lento, ou seja, toda vez que o sangue ele está muito devagar, as plaquetas elas vão aderir à parede dos vasos sanguíneos. No que as plaquetas aderem às paredes dos vasos, fenômeno, gente, chamado lá de adesão plaquetária, né? Nome também bem autoexplicativo. No que as plaquetas aderem às paredes dos vasos sanguíneos, elas começam a se agregar. E uma vez que você tem lá a agregação plaquetária, você vai ter lá a formação de um tampão plaquetário. E uma vez que você vai ter a formação do tampão plaquetário, você vai ter então em seguida a coagulação do sangue. Quer dizer então, moçada, que toda vez que o fluxo sanguíneo está devagar, se o sangue parar de circular, ele coagula espontaneamente, porque quando o fluxo sanguíneo está muito lento, as plaquetas vão aderindo à parede dos vasos, adesão plaquetária. Uma plaqueta começa a juntar na outra, agregação, forma assim um tampão e dá então o coágulo. Né? Nesse caso lá, via intrínseca da coagulação. A gente pega, por exemplo, que quando você tem vasoconstrição nessa área, contrai o vaso, né? A gente vai passar pouco sangue nessa área porque está estreita, no que diminui o fluxo de sangue para a lesão, o sangue fica lento. No que o sangue fica lento nessa região, automaticamente, com o sangue lento, as plaquetas começam a aderir, adesão plaquetária, aí vai. Agregação, tampão, coagulação. Por exemplo, a vasoconstrição contribui para que isso aconteça. Só que além de você ter uma via intrínseca, você tem uma via extrínseca, né? Intra, dentro, extra, fora. A via extrínseca, ela acontece devido ao contato do sangue com o tecido conjuntivo fora do vaso sanguíneo, com os tecidos localizados ao redor do vaso sanguíneo, fora do vaso sanguíneo, ou seja, nesse caso, vai haver ruptura do vaso. Toda vez, moçada, que você tem a ruptura de um vaso sanguíneo, toda vez que um vaso sanguíneo arrebenta, o sangue vai entrar em contato com o tecido conjuntivo fora do vaso, e no que o sangue entra em contato com o tecido conjuntivo fora do vaso, você aciona a via extrínseca. Tanto a via intrínseca dentro do vaso, mesmo sem ruptura, quanto a via extrínseca com ruptura do vaso e o sangue entrando em contato com o tecido conjuntivo do lado de fora, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca envolvem fatores da coagulação sanguínea. Diante desses fatores, eles podem estar
em dois estados. Eles podem estar inativos ou ativos. Eles podem estar inativos ou ativos. E no primeiro momento, moçada, eles estão todos inativos aqui na brincadeira. E daí? E daí que, por exemplo, quando você vai lá e tem a ruptura do vaso, nós vamos liberar substâncias inflamatórias. No que a gente libera substâncias inflamatórias, elas vão pegar o primeiro fator inativo e vão ativar esse fator. Para isso, moçada, eu vou precisar de cálcio na brincadeira. A gente tem que esse primeiro fator ativo pega o segundo fator inativo da sequência e ativa ele. E aí eu vou precisar de cálcio no processo. O segundo fator ativo pega o terceiro fator inativo da sequência e ativa ele. E o resultado, moçada, é que um ativa o outro, que ativa o outro, que ativa o outro, e o cálcio é necessário, não vou dizer em todas as etapas, mas na maioria delas. Com o mesmo papel do cálcio nessa brincadeira, ele é um cofator enzimático, né? De uma certa maneira, esses fatores agem como enzimas e o cálcio é um cofator que ajuda a enzima a trabalhar para poder fazer a reação química. Um fator vai ativando o outro. Gente, essa sequência de reações recebe o nome de cascata da coagulação. Ora, o que é que o nome é cascata da coagulação? Número 1, porque quando eu desenho isso aqui, nesse esquema, parecem lá degraus de uma cachoeira, degraus de uma cascata. E número 2, porque assim como uma cachoeira às vezes começa bem fininha e vai crescendo lá, a gente tem aqui um mecanismo chamado de amplificação de sinal. Imaginem, por exemplo, que a lesão inicial liberou uma quantidade bem pequenininha de substâncias inflamatórias e ativou uma molécula dessas. Uma dessas ativa 10 dessas. E uma dessas ativa 10 dessas. Acontece que se uma dessas ativa 10 e cada uma ativa outras 10, 10 vezes 10 ativa 100. Então o sinal vai ficando cada vez mais forte. Uma ativa 10, que ativa 100, que ativa 1000, e o resultado? A princípio você tinha um estímulo bem fraquinho, você vai amplificando o sinal, ativa 1, 10, 100, 1000 e etc., até que a coagulação sanguínea seja suficientemente forte para fazer o que tem que fazer, que é estancar o sangramento. Nesse caso, a cascata da coagulação, ela tem esse mecanismo, amplificação de sinal, que acontece, aliás, em várias outras vias metabólicas, mas começa fraquinho, vai aumentando, amplificando 1, 10, 100, 1000 e daí por diante. Bom, a gente tem que existem fatores da coagulação que só acontecem na via intrínseca. Existem fatores da coagulação que só acontecem na via extrínseca. Existem fatores comuns às duas vias. Então eu estou colocando aqui de modo genérico, não me interessa quem são esses fatores. Se a via intrínseca ou extrínseca vai ativando fatores, fato é, quando o último fator da via intrínseca ou da via extrínseca é ativado, aí você então finalmente bota as plaquetas para trabalhar. E a partir de agora, isso aqui é comum às duas vias. Nesse caso, os fatores ativos fazem as plaquetas liberarem uma enzima chamada, gente, de tromboplastina ou ainda tromboquinase, que, gente, vai ser o fator 3 de coagulação ou o fator tissular. Na verdade, ele pode ser liberado pelas plaquetas ou por algumas outras células ao redor do vaso sanguíneo. E o que é que a tromboplastina tromboquinase faz da vida? Ela vai agir sobre o penúltimo dos fatores da coagulação, chamado de protrombina. Onde, moçada, a protrombina, ela vai ser o fator de número 2 inativo. Daí a tromboplastina transforma a protrombina em trombina. Para isso, só para variar, eu preciso de cálcio. Trombina, o fator 2 ativo. E ela é o penúltimo dos fatores, né? Então ela vai agir sobre o último deles, que é exatamente o próprio fibrinogênio, que vai formar a fibrina. Fibrinogênio, ele é o fator 1 inativo. Ele, moçada, é solúvel em água, mas aí, graças à ação da trombina,
ele é transformado em fibrina. Onde a fibrina, gente, vai ser o fator 1 ativo. Esse fator 1 ativo, ele é insolúvel. Como ele é insolúvel, ele então vai estar formando o coágulo aqui na brincadeira. Como eu disse, eu repito, esse final da conversa, ele acontece nas duas vias de coagulação. Então, via intrínseca e via extrínseca, cada um deles tem seus próprios fatores da coagulação. Tem alguns fatores exclusivos da intrínseca, tem alguns fatores exclusivos da extrínseca, tem alguns fatores comuns às duas vias, mas esse finalzinho, ele é comum às duas vias de coagulação. Então, isso aqui é comum às vias intrínseca e extrínseca. Então, as duas terminam do mesmo jeito. Eu sei que é muito nome feio, mas até o pessoal do Eu Só Quero Enem vai ter que saber esse finalzinho da conversa. Então, até o pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda, vai precisar disso, porque nomes como tromboplastina, tromboquinase, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina, já apareceram na prova do Enem várias vezes. Então, até a prova do Enem, que não é muito fã de nomes esquisitos, já a moçada utilizou essa nomenclatura. O que quer dizer que para qualquer vestibular que você vai fazer, esse final é importantíssimo, tanto é que eu vou repetir. Finalzinho, os fatores da coagulação ativos fazem a plaqueta liberar tromboplastina ou tromboquinase, que transforma a protrombina em trombina, que transforma a fibrinogênio em fibrina. E a fibrina, então, ela acaba originando o coágulo. Claro que essa numeração dos fatores, né? Tromboplastina, fator 3, trombina, fator 2, fibrina, fator 1, isso aí é o de menos. Isso aí para os vestibulares mais doidinhos, e olhe lá. Mas, moçada, o nome dos fatores, infelizmente, é uma necessidade. Eu lembro que existem algumas substâncias que elas são anticoagulantes. Substâncias que elas vão agir para poder bloquear a coagulação do sangue. Né? Principal anticoagulante natural vai ser lá a heparina. Nós, inclusive, já conversamos sobre heparina antes, de maneira superficial, mas já conversamos. Heparina, ela é liberada por uma célula do tecido conjuntivo, chamada de, será que alguém lembra? Tcharam, mastócito, né? Tem a heparina anticoagulante, ela é liberada pelos mastócitos, e a heparina, ela vai lá e inibe a transformação de protrombina em trombina. Então, ela bloqueia a conversão de protrombina em trombina, aqui nesse caso. Nessa brincadeira, né, moçada, de inibir a transformação de protrombina em trombina, se protrombina não vira trombina, então fibrinogênio não vira fibrina. E se então não tem fibrina, não tem coágulo. Então a heparina ela age bem aqui, não deixando a trombina ser formada, então não forma fibrina, não forma o coágulo. Você tem gente que a heparina ela é uma substância, poxa, natural do corpo da gente. Mas existem várias substâncias utilizadas lá em medicina, né, que não existem naturalmente no corpo da gente e que elas também são anticoagulantes. É o caso, por exemplo, do ácido acetil salicílico, também conhecido, gente, com o nome de AS, né? O AS, ácido acetil salicílico, o princípio ativo da aspirina. Né? Inclusive, pessoas às vezes mais idosas, elas fazem uso de AS, né, regularmente para afinar o sangue, né? Até comentei certa vez que esse lance de afinar o sangue é uma maneira metafórica que a moçada arranjou de explicar, que ajuda a evitar a coagulação do sangue para poder prevenir um quadro de trombose. Agora, por que pessoas mais idosas elas estão preocupadas com trombose? Ora, gente, não é em qualquer pessoa idosa. Entretanto, muitas pessoas que são idosas, elas têm problemas no coração. Elas podem ter, por exemplo, insuficiência cardíaca ou podem ter predisposição a infarto, alguma coisa do gênero. Se você não está com o coração muito legal, o resultado, gente, é que o fluxo sanguíneo fica lento. Se o coração, gente, ele não está lá em dia, ele não bombeia o sangue direito, o fluxo sanguíneo fica lento. Eu estava comentando
que toda vez que o sangue ele para de circular, ele coagula sozinho, né? Quando o fluxo sanguíneo está devagar, aciona a via intrínseca lá da coagulação, nós temos a adesão plaquetária. As plaquetas aderem na parede do vaso. Aí você tem a agregação plaquetária. As plaquetas começam a se aglomerar e no que elas começam a se aglomerar, elas vão formar um tampão plaquetário. E o tampão plaquetário, então, ele vai acionar a coagulação do sangue e aí você acaba formando um coágulo nesse caso. Sendo, gente, que coágulo, ele pode ser chamado de trombo. E, nesse caso, de você ter um coágulo dentro do vaso sanguíneo, entupindo o vaso sanguíneo, nós vamos, moçada, chamar isso de trombose. Já usamos essa nomenclatura antes com vocês. Trombose, né? Vai ser a obstrução, o entupimento do vaso sanguíneo por um coágulo. E, moçada, você se lasca mais ou se lasca menos, dependendo de que vaso sanguíneo foi entupido. Porque, uma vez que você faz a obstrução do vaso, automaticamente não vai passar sangue. Nome para falta de sangue, isquemia, né? Se não passa sangue, não passa oxigênio. Nome para falta de oxigênio, hipóxia, pouco. Anóxia, A100. Então, ou você vai ter pouco oxigênio ou você não vai ter oxigênio. E com isso, moçada, você vai acabar tendo a morte de uma determinada região do corpo, né? Então, não passa sangue, isquemia. Não passa oxigênio, hipóxia, anóxia. O tecido vai acabar morrendo e você se lasca mais ou menos, dependendo do tecido que morre, né? Se isso aqui acontece lá em relação ao coração, um amigo pode ter um infarto do miocárdio. Se isso aqui acontece lá no cérebro, por exemplo, o amigo vai ter um acidente vascular cerebral, um AVC, um derrame. Então, o perigo de tudo isso. Daí, pessoas idosas que têm problemas no coração, para poder prevenir que tudo isso aqui aconteça, que você forma um coágulo, que você tem um episódio de trombose, isquemia, hipóxia, infarto, derrame, para poder prevenir tudo isso, pode utilizar o AS, né? Afinal de contas, o AS, ele inibe a coagulação sanguínea. Para ser bem preciso, o AS, ele inibe a agregação plaquetária. Ou seja, na verdade, ele não age em cima da coagulação. Ele age em cima da agregação. Ora, mas pensa comigo. Se o AS inibe a agregação, sem a agregação plaquetária, não forma o tampão. Se não forma o tampão plaquetário, então não vai formar um coágulo. Porque o coágulo é a estabilização do tampão. Então, se inibe a agregação, não tem tampão. Se não tem tampão, não tem coágulo. Então, eu posso afirmar que inibir a agregação plaquetária, beleza, é inibir a coagulação sanguínea. Das duas importantes lembranças para vocês em relação a isso, é que ao inibir a agregação plaquetária, ao inibir a coagulação sanguínea, o AS, ele previne episódios de trombose. Ele, então, evita que aconteça trombose e automaticamente que você tenha esses problemas que eu estava descrevendo, né? Trombose, isquemia, hipóxia, anóxia, infarto, AVC. Por isso que pessoas em idades mais avançadas que tenham problemas de coração, muitas vezes tem que tomar AS. E a moçada fala em afinar o sangue. Outra consequência disso é que todo mundo já viu na TV propaganda de remédio antigripal. Aí termina a propaganda, tem um aviso, né? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Pois é, né, moçada? Esse aí é um aviso porque o medicamento da propaganda, ele é a base de AS. A gente lembra que dengue pode causar hemorragias. Daí quem está com suspeita de dengue, como dengue pode ser dengue hemorrágica, como o cara pode, por exemplo, ter lá uma hemorragia, não deve tomar AS, né? Porque o AS atrapalha a coagulação. Ora, tu já está com a doença que causa hemorragias possivelmente. Tu ainda vai tomar um remédio que bloqueia a coagulação sanguínea. Aí que tu vai ter hemorragia mesmo. Então, no caso de suspeita de dengue, a AS é completamente contraindicado, porque dengue pode causar hemorragia, o AS atrapalha a coagulação e com isso pode piorar um eventual quadro
de hemorragia aqui nesse caso. A gente estava falando sobre o lance da trombose e o AS previne trombose. Entretanto, e se o cara já teve episódio de trombose? Ora, se ele já teve episódio de trombose, algumas substâncias podem ser utilizadas para poder, nesse caso, dissolver o coágulo. Porque o coágulo não vai ficar lá para sempre, né? Uma hora o coágulo, ele vai acabar tendo que ser removido, inclusive naturalmente, lá pelo corpo. Então existem substâncias que são fibrinolíticas. Quando a gente fala, moçada, lá em substâncias fibrinolíticas, lise, quebra, fibrina. Fibrina são exatamente substâncias que promovem a dissolução de coágulos. Dissolução de coágulos, fibrinólise, a quebra da fibrina do coágulo. Principal substância, moçada, lá, que ela é fibrinolítica, é uma substância, gente, chamada de plasmina. Então, a plasmina é uma substância naturalmente existente em você, né? E a plasmina, ela vai ser fibrinolítica. Para que a plasmina seja produzida, existe uma substância chamada de proteína ativadora de plasminogênio. A proteína ativadora de plasminogênio, então ela pega essa substância plasminogênio e ativa ela em plasmina. E aí pronto, a plasmina então, ela vai lá, promove fibrinólise. Ela vai lá então e dissolve o bendito do coágulo, desfaz o coágulo. Isso aqui, gente, acaba sendo interessante em casos de trombose, né? Então eu estava comentando que o AS previne a trombose, ele evita que a trombose aconteça. Mas se o cara já tiver o quadro de trombose, não adianta mais prevenir, tem que tratar. O coágulo já está feito. Daí, a proteína ativadora de plasminogênio, no que ela vai fazer a plasmina, ela pode ser utilizada para poder, né, dissolver o coágulo já feito e tratar um episódio de trombose. Na verdade, substâncias, por exemplo, lá, como a proteína ativadora de plasminogênio. Substâncias como, por exemplo, gente, streptokinase, uroquinase. Essas aqui são fabricadas originalmente por bactérias. Hoje em dia elas são produzidas por engenharia genética, né? De qualquer maneira, todas essas substâncias que a gente está colocando aqui para vocês, elas têm ação fibrinolítica. Todas essas substâncias, elas conseguem dissolver coágulos, então elas servem para poder tratar trombose. Então, você aí, futuro médico, né, tá lá no hospital, chega alguém com um quadro de trombose, você vai lá, claro, cada substância tem seus prós e contras, aí não tem interesse pra gente, você vai lá aplicar alguma dessas substâncias para poder dissolver o coágulo e tratar do episódio de trombose. Então, a S evita a formação do coágulo, previne. Esses aqui dissolvem o coágulo já feito. Ação fibrinolítica é dissolver o coágulo e com isso trata eventuais episódios de trombose.